advogado, entre outras coisas. O currículo é muito vasto, é intenso, e ele vai explicar melhor para vocês o currículo profissional quando chegar a hora. Primeiro, como vocês que conhecem a entrevista, sabem aquele lado motivacional, aquele lado da gente começar da infância, desde o começo, mostrando para você, né, que está começando a vida agora, ou você que já começou a vida, mas que ainda tem um sonho e está meio desanimado. O sonho é possível sim, e o Dr. Alexandre Metelo vai mostrar o porquê o sonho é possível, porque ele se faz presente aí em várias frentes no dia de hoje, né, nos dias atuais, mas não foi sempre assim, não é verdade, doutor? Ô Daniel Dias, que maravilha estar aqui no seu programa, é um prazer imenso. Já acompanho, né, o seu canal há algum tempo e vejo que as suas entrevistas são de excelência. Então isso aumenta, né, a minha responsabilidade de estar com você aqui, né, porque de fato, né, eu vejo que as suas entrevistas são de altíssima qualidade. Meu querido amigo, eu comecei a minha história educacional na escola pública, na Escola Municipal Chile. Galera aí que é de Olaria, né, pessoal que é de Bom Sucesso de Ramos, já ouviu falar na Escola Chile, né? Ali eu fiz os meus primeiros anos do primeiro grau, na época assim se falava, né, primeiro grau. Depois eu migrei, Daniel, para a Escola Luiz César Saião Garcês, em Olaria também, mas já na rua Paranapanema, quase chegando lá na Menindiba, uma escola maravilhosa, onde eu comecei a jogar futebol, Daniel, com aquela galera ali, o pessoal que saía lá do Cruzeiro, da Vila Cruzeiro, o pessoal que saía ali da Menindiba, né? A turma toda ali dos conjuntos de Olaria. Ali eu me criei, né? Jogando futebol com aquela galera e também me apaixonando pelo conhecimento. O estudo é muito importante. Inclusive eu quero agradecer aos meus primeiros professores da Escola Chile, da Escola Luiz César Saião Garcês. Olha só, vocês acreditaram em mim e agora eu estou aqui, eu sou advogado. E devo isso a vocês, né, professores queridíssimos do ensino de rede pública. Eu acredito muito em vocês. Daniel Dias, eu acredito nesse pessoal. Você também acredita? Acredito muito, porque o professor é a alma do negócio, né? Agora você também tem que querer essa alma do negócio, né? Como? Se informando e se destacando dentre os demais alunos, não tendo média C, né, como falávamos antigamente, ou a média 5, né, como se fala nos tempos atuais, para poder passar de ano. Não, você tem que ser o melhor dentre todos. Essa é que é a verdade, né? Mas para quem não conhece, ele está falando de Olaria, Ramos, que é onde nós estamos nesse momento. É muito próximo, né, para você que não é do Rio de Janeiro, aí você já ouviu falar do Complexo do Alemão, ou, né, através daquela situação toda que houve. É muito próximo, Complexo do Alemão, Penha, né, a Vila Cruzeiro, enfim, tem até o filme alemão, né? Só para você se situar, tá certo? Mas vamos lá, a tua infância, foi uma infância tranquila ou foi uma infância pobre? Rapaz, foi uma infância, diríamos assim, mediana, porque meu pai, ele foi funcionário público federal, né, Estado Fundão, o Hélio Rodrigues Metelo, mas meu pai comprou um apartamento ali no chamado Prédio dos Oficiais, mas antes nós moramos nos conjuntos, né, ali em frente ao campo dos conjuntos, que onde agora tem ali uma clínica, uma UPA, né, e ali eu fui criado jogando futebol com aquela galera. E a gente sonhando muito, né, Daniel? Aquela turminha ali da Escola Chile, da Escola Luiz César Saião Garcês, sonhava, né, com um futuro melhor. Então eu tive, assim, uma vida mediana, porque papai pagava estudo para 3 filhos, além de mim. Então eram 4 filhos estudando, não foi fácil, né, foi uma infância difícil, por isso eu estudei em escola pública, mas foi uma infância maravilhosa, porque a escola pública, ao contrário do que muitos pensam, ao reverso do que muitos pensam, é um lugar que forma profissionais de valor. Eu tive professores excelentes na escola pública. A escola pública da nossa época, né? Vamos colocar bem claro, né? Que hoje em dia tá difícil, né, pastor? Hoje em dia nós temos profissionais da área de educação com muita vontade, né, Daniel? Mas com um patrimônio educacional sucateado, né? Não cuidam mais das escolas, não valorizam os profissionais de ensino, não oferecem material didático, né? Eu estava no outro dia assistindo uma aula e o professor estava dizendo que a cartela de material didático ultrapassa o número de 3.000 livros. E aí o professor, né, com
ampla gama de possibilidade de escolher o melhor livro didático, ele até se perde. Por quê? Porque não há uma orientação do governo quanto ao melhor material, né? Aquele que tenha realmente um ensino voltado para a formação do aluno, tanto na área tecnicista como a área geral, né? E acaba o quê? Vindo muitas vezes carreado de ideologia política, de posicionamento político, e o aluno não precisa disso, né? Eu acredito, Daniel Dias, que você está cobertíssimo de razão, porque hoje os livros didáticos estão vindo viciados, eivados, né, de um posicionamento político e às vezes ideológico, né? Por exemplo, os meus filhos estão sofrendo, vez por outra, né, um empurrão para que eles aceitem determinadas ideologias as quais nós não compartilhamos. Né? Não, e olha, eu vou falar agora, tu tá falando de ideologia de gênero, já li até tua mente agora, não é preciso ler a mente, pelo amor de Deus, né? Um bom entendedor, um pingo é letra. O que eu quero dizer sobre isso, né, porque eu acho assim, em primeiro lugar, a infância tem que ser respeitada, nem falar sobre heterossexualidade, nem sobre homossexualidade com crianças. Crianças foram feitas para aprender e para brincar nas horas vagas. Esse é o meu ponto de vista de criança, tá certo? Se você tem um diferente do meu, aí é um problema teu. E o meu problema é esse, tá? Porque eu acho que a gente não pode pular etapas, né? A criança foi feita para viver a infância, não é verdade? E esses dias, colocando o que tu tá falando aí, um técnico da Vivo esteve em casa, tá certo? Para reparar lá uma situação da Vivo, né? Da internet, e ele me colocou que o filho de uma das clientes, né? De 5 anos de idade, voltou da escola vestido de mulher, meu Deus do céu. Sabe? Sem autorização nenhuma da mãe. A mãe foi, quebrou o pau, não quis comentar com o pai, para justamente o pai, que é aquele nordestino arretado, brabo, né? Não ir lá e não quebrar a escola toda, né? Digamos. Enfim, então assim, eu acho que você não pode estar se metendo numa área que não diz respeito à escola. A escola diz respeito ao quê? O ensino, né? História, matemática, português, e assim vamos, né? E hoje em dia querem se discutir coisas das quais você vai descobrir, né? Ou vai se descobrir com um determinado tempo de vida, né? Uns com 11, outros com 12, outros com 13, né? Outros um pouquinho mais, né? Mas enfim, não vamos forçar a barra. Vamos lá então, percebam que lá atrás eu falei pastor, né? É até uma situação assim que a gente foge do controle. Ele é doutor, apresentei como doutor, é advogado, mas a gente vai falar um pouquinho dessa infância. Ele falou de estudo, né? Não comentou ainda que jogou em 2 times, né? Quando garoto, jogava bem, só escolheu o time errado, escolheu o Flamengo, né? Tô brincando, hein, nação rubro-negra, pelo amor de Deus. É só futebol, hein, pelo amor de Deus. Mas enfim, nisso ele pode chegar depois. Mas o que aconteceu lá com os teus 6 anos de idade? Que é uma história bem interessante, pessoal. Com os meus 6 anos de idade, o primeiro livro que eu li, né, foi a Bíblia, né? Comecei a ler a Bíblia. Tu já lia aos 6 anos? Com 6 anos eu já lia. E me apaixonei pela Bíblia. E me tornei um pregador da Palavra de Deus com 8 anos de idade. Né? E me interessei pelos estudos teológicos. Daniel, você sabe que eu também sou teólogo, né? E falávamos sobre educação, também sou formado em pedagogia e formado em letras, e também formado em filosofia pela Faculdade de São Bento, né? E sou psicanalista, psicoterapeuta, enfim. E agora formando em sociologia. Então, assim, eu primo pelos estudos, mas essa veia educacional que eu tenho, eu obtive lá atrás, na escola municipal. Eles é que inocularam a minha veia desse desejo de aprender. Então eu fico muito chateado, né, quando as pessoas falam mal do ensino público. Eu acho que os professores do ensino público devem ser valorizados. E no que tange, né, a ideologia de gênero, eu só acho uma coisa, Daniel, cada um faz da sua vida o que quiser, entendeu? Agora, eu aprendi desde tenra idade que nós não podemos pular fases. Eu acho que para se falar de sexualidade tem um momento certo. E não é no primário que isso deve acontecer. Não é nos primeiros anos de estudo que isso deve acontecer. Aqui eu não estou entrando na seara se há direito de optar por uma sexualidade ou não. Não estou entrando nessa seara. E essa seara
Mesmo porque, sem querer cortá-lo, não é uma opção, uma descoberta, né? Exatamente. Ninguém opta por nada. Né? Exatamente. Então, assim, eu defendo aquela ideia de que os pais sempre defenderam no passado, né? Sem querer ser muito conservador, mas os pais sempre disseram o seguinte: não, quando for o momento certo, nós vamos falar sobre esse assunto. E sexualidade é um assunto que não está jungido, não está atinente àquela fase, né, diríamos, do infanto, que é o sem voz, né? A palavra infantil vem do sem voz. Então, o sem voz, aquele que ainda está dando seus primeiros passos, né, no processo de ensino-aprendizagem, e digo isso como pedagogo, e não tem que adentrar nessa seara, porque é uma seara espinhosa, complicada, haja vista, né, o que o próprio Freud dizia. Né? Freud falava que o mundo está estribado na questão da sexualidade. Então, tratar de um tema tão complexo, no período em que as crianças estão formando, né, o seu raciocínio, sua inteligência, sua capacidade, não é momento de infiltrar um saber que é um saber de acordo com uma etariedade da adultez. Né? A criança que está ali ainda começando a aprender as primeiras letras, os primeiros números, né, as quatro operações da matemática, vão querer aprender sobre sexo. Por quê? Para que isso? Né? Então, uma coisa que eu gostaria de deixar claro aqui para os seus ouvintes, Daniel, as pessoas que amam o seu canal, eu também amo, que a gente não pode pular fase. Né? Essa ideia per salto, né? Pular fase, não me convence. Eu acho que elas devem ouvir falar sobre esse assunto quando já estiverem maduras suficientemente para compreender, discutir, dialetizar o assunto, porque é um assunto deveras complicado. Vamos lá, o pastor, falamos agora dessa coisa polêmica, né? Que realmente é polêmico, né? O sexo antes da hora. Eu mesmo, quando era criança, vivia perguntando uma certa época, já com uns 10, 11 anos, mas por que isso e por que aquilo com meus pais e calma lá, tal, e tudo tem o seu tempo. E olha que na época eu perguntava coisas do heterossexualismo, então, pra você ver, e eles não queriam falar, né? Então não tem esse negócio da gente pular a etapa, não é porque é hétero, a conversa aqui não é ser hétero ou ser homossexual. A questão é não falar de sexo quando não é uma idade ainda para se falar de sexo. Né? Vamos respeitar a criança, deixa a criança viver, pelo amor de Deus. Tá certo? Vamos respeitar as nossas crianças e as crianças de todo o planeta. Vindianinhos pequeninos, né, pastor? Opa! Ótimo. 20 amigos pequeninos. Então, assim, você que está assistindo, que é interactante, veja bem, os pequeninos são pequeninos, né? A própria língua grega vai colocar o seguinte: existe o filho chamado uios, né, que é o filho maduro, né, o filho teknon, que é aquele filho que está aprendendo as primeiras técnicas, né, uma profissão, está ali aprimorando, né, os seus talentos, e o paidion, da onde vem a palavra pedagogia. Paidion deu origem à palavra paidiongogia, que significa conduzir a criança, né, conduzir a criança. Então, nessa fase do paidion, que é aquela criança ainda, né, pequenina, que acabou de sair do desmame, né, e ali que passa depois a estudar as primeiras letras, as 4 operações, que está começando seus estudos, ela não precisa, não deve entrar num assunto que é assunto de adulto. Não sei se sexo deixou de ser assunto de adulto. Eu acredito que não. Eu acho que sexo é uma coisa de adulto. Então, assim, deixa essa criança crescer, né, se tornar um adolescente, um jovem, quando, né, a puberdade aflorar e ela então, como ser desejante, começar a manifestar desejos, né, aí sim, senta com ela e explica. Né, e eu penso que a questão sexual deve ser tratada, sobretudo, Daniel, dentro de casa. Dentro de casa. Essa coisa de professor, começar a dar uma de sexólogo e falar, né, do outro dia, Daniel, me aconteceu um negócio. Doutor, então vamos fazer o seguinte, vamos pegar nossos filhos todos e vamos dar para os professores levar para casa, então deve ser isso. É verdade. Leva para casa, meu amigo, leva para casa, você quer educar meu filho, leva para casa, pô. Olha, um absurdo. Outro dia meus filhos chegaram em casa e falaram assim: pai,
a nossa professora falou que todos os homens são machistas. Aí eu falei, pronto, a professora deve ser feminista, né? Porque quem assume esse posicionamento de chamar, né, todo homem de machista, do outro lado é o feminismo, né? Então, assim, nós não podemos ficar ali, né, pregando na sala de aula ideologia de gênero, ou sexismos, feminismo, machismo, né? E temos que tomar cuidado também com a pior vertente ainda, Daniel, que é o familismo. Porque algumas pessoas que defendem uma ideologia anarquista, né, estão pregando o familismo, dizendo o seguinte, ó, a família não presta. Contrário à família, é verdade. Família não presta, a família tradicional não presta. Tem que tomar cuidado com isso. Que olhando até pelo lado espiritual, né? A gente vai estar entrando no lado espiritual, tu é pastor também, sim, né? Realmente a investida do inimigo é essa, né? É acabar com o primeiro fundamento que Deus colocou aqui para os seres humanos, que é a família, né? É a primeira coisa, a primeira instituição que Deus realmente colocou harmoniosamente para que vivamos, né? É a família, com certeza. E aí o inimigo toma conta disso e quer realmente destruir. Outro dia, para você ter uma ideia, eu vi o Lula falando assim, esse negócio de pauta da família é uma coisa muito atrasada, vai ficar discutindo pauta de família, tem que discutir sobre o aborto. Para você ver a cabeça dessa figura, né? Pois é, aí, quer dizer, aquilo que nós aprendemos no passado, você que também tem uma origem, uma raiz, né? Cristã. Graças a Deus. Eu sempre ouvi meus pastores falando assim, olha, a família é a célula máter da sociedade. E hoje nós percebemos a família vivendo um descalabro e a reboque a sociedade, porque a sociedade, ela depende da família, da formação intramuros, formação que acontece dentro de casa. Como as crianças agora estão sendo criadas a Deus dará, né, soltas no mundo, sem uma orientação dos arquétipos, que a gente aprende na psicanálise, principalmente de Jung, né, junguiana, que diz que os pais são arquétipos e os filhos são arquétipos. Então, assim, o filho, ele tem que ter como paradigma o seu pai, sua mãe, aí com os desmanches, né, com o desmontar, vamos dizer assim, o esboroar da família, as crianças estão crescendo sem norte, sem orientação, e aí mais marginais na rua, mais assaltantes, mais roubadores, né? Mais jovens envolvidos com tráfico de drogas. Por quê? Porque você está mexendo com a estrutura da sociedade, cujo basilar principal né, com a parede mestra, é a família. Inclusive, pastor, esse negócio que o senhor está falando, feminismo, tantos movimentos, o vitimismo, né, que hoje em dia está um mimimi terrível, né? Eu sou um pobre coitado, eu preciso, né? Quer dizer, enfim, isso na realidade é de uma geração hoje que mudou muito, né? Antes as pessoas saíam cedo de suas casas para enfrentar a vida. Hoje é constatado isso, duas coisas constatadas hoje, né? Que o jovem hoje está ficando até os 30 anos na casa dos pais. Verdade, né? verdade. E outra coisa constatada, pasmem, meus amigos, pasmem. Outra coisa, os pais, mesmo sem diploma de nível superior, têm melhor QI do que os seus filhos com nível superior. Sim, é verdade. Daí você vê como o ensino está sucateado, como você havia falado agora anteriormente, né? Então, quer dizer, a nossa época foi um ensino, a escola pública realmente tinha de hoje, tá aí, eles estão mais preocupados em criar os nossos filhos do que ensiná-los realmente da forma como devem ensinar, né, nos estudos, né? Exatamente, assim, óbvio que você não generaliza, nem tampouco eu, tem muitos professores que não estão preocupados com essa questão aí de feminismo, machismo, familismo, mas estão preocupados em ensinar. Mas os meus filhos, como eu lhe contei, né, Daniel, passaram por isso. A professora lá falando que todo homem é machista. Poxa, todo, né, filosoficamente, é muita coisa, né? É muita coisa. Assim, nós sabemos que grande parte dos homens estão assustados com esse novo movimento, né, feminista que parece buscar o fulmino da família, né, levando realmente as pessoas a terem conflitos quiméricos, né, dentro de casa. Então,
a melhor coisa penso, é o regresso aos bons princípios, né? Lutar realmente para manter a sociedade. A sociedade, depois que ela veio sofrendo, né, esses ataques frontais, né? E eu gostei agora, lembrei de uma palavra, viu, Daniel? Existem 3 tipos de educação que nós podemos abraçar, né? Existe a educação que eu posso chamar de distal, que é aquela, né, distanciada, né? A proximal, que é aquela que se aproxima, mas não alcança o objetivo, e a frontal, né? A frontal, que discute questões, né, preciosas para alimentar e retroalimentar uma sociedade do futuro, uma sociedade vitoriosa. E eu acredito que quando você começa a combater as bases da sociedade, quais sejam família, né, o respeito às leis, às regras, ao Estado, né? Por exemplo, quando a pessoa fala que ela é contra o Estado, tem gente aí pregando, né, que é contra as instituições, polícia militar, contra o Ministério Público, contra o Poder Judiciário. Isso também é uma absurdidade, né? Eu já vi campanhas para acabar com a Polícia Militar, acabar com a Polícia Civil. Isso não existe, isso é uma absurdidade. Anarquia. É uma anarquia. Então, assim, essa ideia de um Estado anárquico fere até o próprio conceito da palavra Estado, que vem de stare, quer dizer, estar. Aquilo que está posto, aquilo que já está constituído. Então, eles na verdade, fazem a apologia de uma desconstrução estatal. E isso vai levar o quê? A bancarrota de toda a sociedade. Nós levamos muito tempo, né, para construir o Estado, né, desde lá do contratualismo, né, do direito, o direito estuda isso, né, no contratualismo de Jean-Jacques Rousseau e outros pensadores. Levou-se muito tempo, né, para trazer o contrato social, as leis, né, a harmonia das leis e dos poderes e tal. E hoje as pessoas estão falando em acabar com o Estado. Olha que absurdo. Né? Onde nós vamos parar? Né? Aí eu estava me recordando, não sei se você sabe, Daniel, de esquerda e direita, acontece na Revolução Francesa. Né? E aí um grupo chamado de jacobinos começaram a defender a ideia da destruição do Estado. Né? Então, Daniel, falávamos, né, sobre essa ideia de esquerda e direita. É importante lembrar, né, que na Revolução Francesa que começou essas ideias de esquerda e direita. E eu fiz a anotação aqui, em 1789, né, com a Revolução Francesa, a Assembleia Nacional Constituinte Francesa se dividiu. Então tinha um grupo chamado de Girondinos que queriam manter o Estado, né, o Estado intacto, respeitado. Né, então procuravam conservar o Estado. Esses eram chamados de direita. E na esquerda estavam os jacobinos. Os jacobinos contrários aos girondinos queriam revolucionar, né, e acabar com o Estado. Acabar com o Estado, anarquizar, jogar o Estado no chão e fazer uma nova história. Esses foram chamados de esquerda. Né? Defenderam, né, um esquerdismo anárquico, revolucionário, que não respeitava as instituições já postas, constituídas, e que lutavam contra os girondinos, que procuravam conservar a família, a religião, a propriedade privada e tal. Daí surgiram as vertentes. Daí veio, então, o oportunismo de Karl Marx, né? Exatamente. Marx, ele veio, né, trazendo o que nós chamamos de socialismo científico. E aí Marx, na linguagem de Habermas, erra muito, Daniel, erra muito. Por quê? Habermas diz o seguinte, que Marx sabia olhar o Estado de modo dicotomizado. Capital, né? Capital e trabalho. Capital e trabalho, dicotomizava, né, só nessas duas vertentes. Habermas, que é um filósofo muito estudado na nossa contemporaneidade, ele fala o seguinte, olha, Marx errou muito, porque ele era bifocal, quando na verdade o Estado não é bifocal. O Estado é unilateral, ele tem vários lados. Por exemplo,
Quando você dicotomiza capital e trabalho, você esquece que o Estado também tem saúde, educação, não é? Assistência aos necessitados, previdência, moradia, direito à moradia. Segurança. Poxa, Daniel, me ajudou, eu estava aqui tentando lembrar. Segurança. Que é o que o senhor trabalha. Segurança. Na área, né? Então o cara fica falando assim, não, porque capital e trabalho. O Estado não se resume a capital e trabalho. É pensar o Estado só economicamente. O Estado tem outras coisas, né, que precisam ser realizadas. Então eu abandono Marx e abraço Albergo Habermas. Claro, sem sombra de dúvida. Karl Marx não contribuiu de forma alguma para a humanidade. Só pensou nos ideais dele, Karl Marx, né? Então, e outra coisa, uma coisa que eu prego muito para minhas filhas, eu não sei se o senhor concorda, que elas estão naquela idade crítica de 21, 19, aí ficou com essa ideia também de feminismo e tal. E nada contra, viu? Pelo contrário, eu sou totalmente favorável à mulher, mesmo porque ela é que tem o dom de parir ou o dom de não parir. Né? E se estamos aqui hoje, foi porque tivemos uma mulher em nossas vidas parir, tá certo? Eu sou muito a favor das mulheres, eu tenho 2 filhas. Agora, acontece o seguinte, eu falo para minhas filhas, o que vocês têm que se apegar não é nesses movimentozinhos não, que quem está lá no poder do movimento é que está tirando uma vantagem sobre as pessoas que não pensam. Porque a maior parte, eu mesmo cheguei nas minhas filhas e falei, vocês conhecem mesmo o feminismo? Vocês conhecem? Vocês sabem em 1930 nos Estados Unidos quem foi a primeira grande feminista? Em 1960 que começou o movimento feminismo, como começou? Vocês se aprofundaram? Não se aprofundaram. Então para a gente falar e emitir uma opinião, eu não sei se eu concordo, a gente tem que ter propriedade no assunto. Não adianta a gente achar. O que a gente acha, você faz para minhas filhas. Guarda pra você o que você acha, que você vai passar vergonha quando você falar o que você acha. Eu acho que o azul é melhor que o laranja, legal, aí é a tua opinião. Agora, eu acho que no feminismo... Então você não conhece. Se você acha, você tem que conhecer para poder emitir uma opinião. Tá certo? Então eu falo para minhas filhas, não se apeguem em movimentos, se apeguem em saber o quê? Na conduta, no caráter, no respeito ao próximo, em fazer suas obrigações para com a sociedade. Acabou, daí você já é um ótimo ser humano. Eu concordo com você ipsilíteres, porque a hemisferização, né, ou lateralização, ou vamos pensar aqui, dicotomização, atrapalha, porque vai cindir, vai fragmentar, vai dividir, né, a sociedade. E, Daniel, eu convivi com uma das maiores pensadoras do movimento feminista, na verdade a principal brasileira do movimento feminista. Posso falar que eu convivi. Rosemarie Muraro foi a grande idealizadora do feminismo brasileiro, tive o prazer de conviver com ela. Eu vou dizer, existem pessoas que são mais feministas do que a própria Rose, porque o que ela defendia não é isso que estão defendendo hoje. Eu tive o prazer de celebrar o noivado da filha dela, da Tony, né, com um amigo meu, né, e ali eu convivi com a Rose, frequentava a casa dela e tal. Eu não defendia esse exagero todo de demonizar o homem, sabe, de dizer que o homem não presta. Não, a Rose era, sabe, feminista, uma mulher que não andava com o sovaco peludo, entendeu? Colocava os peitos para fora, nada disso não. A Rose tinha uma posição assim, intelectual, uma pessoa inteligente, uma pessoa... Tinha como amigo o Leonardo Boff, que também é uma pessoa que eu reputo ser um homem muito inteligente. Eu não tive o prazer de conversar com o Leonardo Boff, né? Nós nunca nos encontramos, mas eu respeito, né, a posição do Leonardo Boff, tal, entendeu? Um grande pensador. Agora, esse feminismo de hoje, que fica demonizando, satanizando... não traz solução nenhuma, só quer realmente demonizar por demonizar, né? Não traz solução, generalizando uma situação, na realidade, né? Então, acho que a gente tem que apresentar as soluções. Ela, eu tenho certeza, pelo que você já me falou aqui, que o perfil dela era claro, era ser respeitada como qualquer outro ser humano, é isso que ela lutava, não é verdade? Vou dar um outro exemplo, né? Já com outro viés. Existem pessoas que defendem o comunismo. Eu, como um cristão, eu não defendo o comunismo, eu defendo o comunalismo. Porque algumas pessoas desavisadas dizem assim, porque a Bíblia é comunista. Não, nunca foi.
A Bíblia não é comunista, ela é comunalista. Qual é a diferença? O comunismo defende, né, a ideia de que o Estado será uma quimera, maiorquista, o Estado acaba assumindo tudo, todas as áreas, né, jornalismo, educação, saúde, controla tudo, inclusive a sua casa, a sua propriedade. Nada é seu. Né, seus negócios, nada é seu. Já no comunalismo, não. Tudo é seu com participação e com acesso. Então, eu defendo o comunalismo, Charles Finney já defendia isso, Martin Luther King defendia isso, né? John Wesley defendia a mesma coisa, e os grandes pensadores, né? Martinho Lutero, Calvino, o povo tem que ter a esperança de poder crescer, Daniel, de construir um futuro melhor, poder trabalhar, ter acesso, né, à saúde, à educação, à moradia, é isso. Não retirar do povo o que o povo já tem, né? O povo já tem tão pouco, tirar o que o povo tem é sacanagem. Então, não caia nessa aí de que a Bíblia é comunista. A Bíblia é comunalista. Fala-se no texto bíblico de koinonia, tudo em comum. Então, a gente precisa realmente dar ao outro, né, o que Gilles Deleuze, filósofo, disse, acolhimento do rosto. Acolher o rosto do outro, ajudar o próximo, ajudar a pessoa, mas não viciá-la, né, com a miséria, com a pobreza, mas mostrar para cada pessoa que ela pode crescer, que ela pode avançar e conquistar um futuro melhor. Daniel, quero agradecer, viu? Muito obrigado, senhor. Só quero que a gente apresente aqui um pouquinho mais sobre o seu currículo, né? O senhor é formado em algumas línguas, né? Vocês percebem que ele falou em grego, né? Ele é formado em algumas línguas. Quais as línguas que o senhor é formado? Eu me formei em grego moderno, né? Que é uma língua que eu gosto muito. Também estudei muito grego koiné. Também estudei árabe, né? Também estudei hebraico, italiano, espanhol. Estudei inglês, mas não sou muito bom no inglês, não. Sou meio capenga no inglês. Estudei francês na Faculdade de Filosofia São Bento. E assim, tenho um prazer muito grande, gosto muito das línguas neolatinas e as línguas antigas, né? Eu sou fãzaço, né? Como você sabe, também sou formado em letras, português e literatura. Foi quando eu tive, no estudo de português e literatura, eu tive o contato com o latim. Eu acho que o latim é muito importante, né? Então nós estamos aí procurando aprender um pouquinho, né? E esse pouquinho que a gente sabe passar para aquelas pessoas que têm interesse, né, de estudar, de crescerem. Você que está nos assistindo nesse canal maravilhoso Daniel Dias, entenda isso, né? Não queira o peixe, queira a vara, porque ao invés de você ter um peixinho só, você vai ter muitos, tá bom? Com certeza. E pastor, só para simplificar aqui, quanto tempo de ministério já, quanto tempo que o senhor vem pregando? São 30 anos sendo aturado por um povo lindo aqui da Igreja Batista Renovada Monte Santo, povo que me acolheu, bairro gostosíssimo, que é o bairro de Ramos, onde nós temos aqui alguns fenômenos que nasceram aqui, né? Por exemplo, o Ronaldo Fenômeno nasceu aqui, ó, perto da minha casa, no Social Ramos Clube, né? Temos a Imperatriz Leopoldinense aqui na rua da minha casa, temos também o Sesc, né? Ramos, não tem só a Praia de Ramos não, que também é uma bênção, né? Uma beleza. Mas nós temos o SES, nós temos a Imperatriz, nós temos o Social Ramos Clube, nós temos aqui o tão famoso clube carnavalesco, né? O Cacique de Ramos. Cacique de Ramos. Que às vezes eu penso que o Cacique de Ramos é mais de Olaria do que de Ramos, porque fica, fica ali na divisa entre Ramos e Olaria, né? Pegadinho mesmo. Pois é. Mas enfim, o senhor está aí 30 anos de ministério aí, Batista Renovada, né? Já abriu 27 igrejas, foi isso, né? 27 igrejas que foram abertas, né? Com autonomia, estão aí trabalhando, servindo a Deus. É uma bênção, né? Saber que a Igreja Batista Renovada Monte Santo pôde se expandir e abençoar vidas, né? Em todo o estado do Rio de Janeiro e fora do estado também. Né? Lá em São Paulo, em Osasco, foi aberta uma igreja lá também, e outros estados também estão recebendo a Igreja Batista Renovada Monte Santo. Pastor, só um assunto polêmico rapidamente, para não tomar mais seu tempo. Eita, bem polêmico mesmo, tá? Para a gente não fugir aqui do tema polêmico no canal Daniel Dias, tá bom? Olha só, a maçonaria existe na igreja? Rapaz, a maçonaria, ela está em muitas igrejas, não está na minha, né? Não está na minha, mas
ela está em muitas igrejas, né? E algumas igrejas, inclusive, celebram, né, determinados cerimoniais da maçonaria, eu tenho conhecimento disso. Todavia, eu acho que não deveria se misturar. Nesse particular, eu acho que não, porque são vertentes distintas, posso dizer assim, teológicas, filosóficas distintas. Né? Tá certo. Eu acho isso. Tá certo. Não vou complicar o senhor, não vou perguntar a igreja e nem pastores, tá bom? Mas quem conhece, quem está no meio ou quem faz parte aí do meio evangélico, no geral, ou já fez, sabe do que eu estou falando, né? É realmente uma situação a se lamentar, né? A maçonaria da igreja. E não é de hoje não, viu, meus amigos? É de muitos séculos, tá certo? Fica a dica para você, sabe que igreja você está indo. Não sei se eu posso ter uma palhinha. Claro. Eu acho que no início, né, no início do cristianismo aqui no Brasil, do evangelicalismo no Brasil, nos idos de 1700, né, a maçonaria até ajudou um pouco, né, como eu estava te falando. Ela que introduziu aqui a Igreja Congregação Cristã, Igreja Congregacional, introduziu a Igreja Presbiteriana, né, no Brasil, ela que trouxe, né, vertentes distintas do catolicismo romano. Né? Isso por uma questão política na capital, né? Você que está nos ouvindo tem acesso a livros que fazem essa narrativa. Perfeito? Então, assim, nada contra os maçons, a minha briga não é contra carne e sangue. Carne e sangue, a minha briga é outra. Efésios 6, tá bom? Perfeito. Meus amigos, esse aqui foi o doutor Alexandre Metelo, tá? É advogado, é pastor, é bispo na realidade hoje já, tá certo? E a gente vai vir com outras entrevistas com ele mesmo, tá certo? Pra gente estar mostrando algumas outras coisas, um segredo, tá bom? Por enquanto é segredo, mas a gente vai estar mostrando alguma coisa muito maneira aí dele num futuro bem breve. Olha, 1 mês, 2 meses aí a gente vai estar voltando com ele, beleza? Combinado, gente? Espero que tenham gostado aí da entrevista e lembre-se que para vencer uma guerra você tem que vencer uma batalha a cada dia, tá bom? Senão, meu amigo, minha amiga, você não vence mesmo, tá? A guerra é contínua, a gente tem que estar a postos. Não é verdade? Poxa, gostei. Vou tomar para mim essa frase, hein? Frase final. Vou nem falar mais nada, porque com essa frase aí já fechou. Esse aqui foi o Obrigado, pastor, Daniel. bispo e doutor, advogado, né? Que prazer, Daniel. Alexandre Metelo com vocês, prazer. Canal Daniel Dias. Tamo junto, galera. Tamo junto nesse canal. Fera. Valeu.